Olá pessoal, como vai? Eu sou a professora Jaqueline, professora de português aqui do Logos Concursos, e hoje eu estou aqui para iniciar com vocês o nosso estudo do conteúdo de língua portuguesa para a prova do IBGE, né? E aí, a banca escolhida para esse concurso é a banca CESP ou Sebrasp. O edital já foi divulgado, então nós já temos o conteúdo programático e como a prova acontecerá. Eu trouxe aqui, né, esses dados. A prova de língua portuguesa ela vai acontecer para todos os cargos. E nós teremos então 10 questões, cada uma valendo um ponto. Então, cada cargo fará uma prova de 10 questões. E aqui, gente, para quem conhece a banca CESP, normalmente a gente pensa em questões de certo e errado. É uma banca que utiliza esse tipo de questões, né, diferente da maioria. Mas neste concurso, a forma de avaliação é por questões de múltipla escolha, contendo 5 opções cada questão. Então ela é um pouquinho diferente das outras provas assim que talvez vocês já tenham visto, né? Eu já tenho feito dessa banca. E aí, ela é uma banca assim bastante exigente. Então, as provas, elas são provas bem elaboradas, são provas assim que estão sempre, o conteúdo, né, de gramática, ele vai estar sempre relacionado ao texto. Então, ela vai trazer um texto ou 2 na prova. Acredito que 10 questões a gente vai ter em torno de 2 textos. E ela traz um primeiro texto, traz algumas questões de compreensão textual, tipologia ou gênero, e traz algumas questões de gramática relacionadas a esse texto. Então, ela faz uma pergunta, né, por exemplo, questão de sujeito e predicado, né, de uma vírgula entre sujeito e predicado. Ela vai buscar um trecho do tema, do texto, né? Ela vai buscar um trecho do texto e vai fazer uma pergunta relacionada àquele texto. Então, ela vai te dizer, na linha tal, se colocarmos uma vírgula entre tal palavra e tal palavra, que é, por exemplo, um sujeito e predicado, ela vai te perguntar se aquilo ali é possível fazer, né? Quando é certo e errado, ela só pergunta se é possível ou não. Quando é múltipla escolha, ela vai colocar cada pergunta dessa em uma opção. Então, às vezes, em uma questão, nós temos vários conteúdos do edital sendo cobrados. Então, a gente pode ter uma questão só de pontuação, mas às vezes ela cobra pontuação, ela cobra concordância, ela cobra problema relativo na mesma questão, porque ela vai colocando cada possibilidade de troca ali em uma das opções. Então, é uma prova que é bastante, assim, ela exige muito da gente. Então, a gente tem que estar bem preparado com a teoria, assim, bem em dia, ter a base teórica e com bastante prática de exercícios, né? Então, fazer bastante exercício dessa banca para a gente poder treinar, para a gente estar pronto, porque não é parecido com outras bancas. Por exemplo, tem banca que coloca na questão, já lá por exemplo, faz uma pergunta, ela traz o trecho do texto ali para a questão, você pode analisar ali mesmo. Na banca CESP não, você tem que ir voltando lá no texto. Ela pergunta, você volta no texto, ela pergunta, você volta no texto. É uma prova um pouco mais cansativa para fazer. Se você não estiver habituado com esse tipo de questão, você tem mais dificuldade, você acaba demorando mais. Então, por isso, o treinamento é muito importante. Hoje eu trouxe para vocês algumas questões que eu não peguei uma prova para a gente elaborar, realizar todas as questões, mas eu peguei trechos, né, questões de variadas provas, né, e aí o trecho que o texto trabalha eu coloquei na questão ali, tá? Só para vocês verem mais ou menos como que ela vai cobrar. Aqui, gente, antes da gente começar, eu trouxe o conteúdo programático que está lá no edital. Esse conteúdo aqui, não se engane, vai até o item 6, mas como vocês veem, 6.4. Os outros itens aqui, a partir do 4, ó, são todos subdivididos. Então, tem muita coisa aqui. Todo conteúdo de língua portuguesa aqui praticamente é cobrado pela banca CESP, tá? Então, a gente tem que estar bem em dia com relação à teoria, para poder ter mais facilidade para desenvolver os exercícios, certo? Então,
Eu não vou ler o edital para a gente focar no nosso exercício aqui. Vamos começar com uma primeira questão, que é de uma prova que aconteceu em 2018. Eu trouxe aqui esta questão que tem uma pergunta relacionada ao texto. Então, a gente só vai fazer a leitura desse texto, é o único texto que nós vamos ler na íntegra para poder responder, para mostrar como que a banca traz uma questão de tipologia textual, que é o tipo de texto. Então, vamos lá. Sebrasp 2018. O medo do esquecimento obcecou as sociedades europeias da primeira fase da modernidade. Gente, é muito importante quando a gente lê um texto, a gente fazer marcações, né? Por quê? Porque quando a gente lê uma parte importante ali que chamou a nossa atenção, quando a gente marca, na hora que a gente vai começar a responder, muitas vezes a gente já leu aquele assunto e já marcou lá no texto, né? Então a gente volta na parte específica muitas vezes. Então é muito interessante, né, fazer esse exercício de marcação. Marca aquilo que você acha que é relevante. Talvez o que você vai marcar não é tão importante, vai ter outra coisa que seja mais ou que seja explorado no texto. Mas é importante fazer esse exercício, porque normalmente a gente vai marcando as coisas ideais, tá? Então vamos voltar lá à releitura, já que eu fiz essa observação. O medo do esquecimento obcecou as sociedades europeias da primeira fase da modernidade. Medo do esquecimento, sociedades europeias, modernidade. Para dominar sua inquietação, elas fixaram, por meio da escrita, os traços do passado, a lembrança dos mortos ou a alegria dos vivos, e todos os textos que não deveriam desaparecer. A pedra, a madeira, o tecido, o pergaminho e o papel forneceram os suportes nos quais podia ser reinscrita a memória dos tempos e dos homens. No espaço aberto da cidade, no refúgio da biblioteca, na magnitude dos livros e na humildade dos objetos mais simples, a escrita teve como missão conjurar contra a fatalidade da perda. Em um mundo no qual as escritas podiam ser apagadas, os manuscritos podiam ser perdidos e os livros estavam sempre ameaçados de destruição. A tarefa não era fácil. Paradoxalmente, seu sucesso poderia criar talvez outro perigo, o de uma incontrolável proliferação textual de um discurso sem ordem nem limites. O excesso da escrita, que multiplica os textos inúteis e abafa o pensamento sob o acúmulo de discursos, foi considerado um perigo tão grande quanto o seu contrário. Embora fosse temido, o apagamento era necessário, assim como o esquecimento também o é para a memória. Nem todos os escritos foram destinados a se tornar arquivos, arquivos cuja proteção os defenderia da imprevisibilidade da história. Alguns foram traçados sobre suportes que permitiam escrever, apagar e depois escrever de novo. Então, o texto fala lá sobre o medo da escrita, né? Que muita coisa não podia desaparecer, não poderia desaparecer, mas também levanta o problema que é o excesso da escrita, dos textos inúteis, né? Então, ele traz aí essa posição. Então, vamos lá. Predomina no texto a tipologia. Quando a gente fala em tipologia textual, gente, nós estamos falando no tipo de texto ou no tipo textual. O tipo de texto está relacionado com a maneira como o texto foi escrito. Se ele foi escrito em parágrafos, se ele foi escrito em tópicos, se ali eu tenho a contação de uma história, se ali eu tenho a exposição de um fato que tenha acontecido realmente, se eu tenho uma notícia, se eu tenho ali, por exemplo, as maneiras, né, para se ensinar
a fazer alguma coisa, para montar alguma coisa. Então, a tipologia textual está relacionada com a forma como o texto é escrito, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala, vamos pensar num texto bem simples, uma receita culinária. Qual é a tipologia textual da receita culinária? As características dessa tipologia, por exemplo, são tópicos. Na receita a gente tem tópicos, né? A gente tem aquela primeira parte, ingredientes, aí a gente tem cada tópico ali com os ingredientes, a gente tem depois o modo de fazer, que vai apresentar verbos num tempo verbal denominado imperativo, que é aquele tempo que dá conselho, né? Que dá sugestão, por exemplo, pegue 500 gramas de farinha, misture água. Então, pegue, misture, faça, coloque no liquidificador. Então, aqui, numa receita culinária, eu tenho texto em tópico, eu tenho uso de verbos no imperativo, eu tenho uma linguagem direta, eu tenho uma linguagem objetiva. Isso são características do tipo textual característico da receita. Qual é esse tipo textual? Nós chamamos de tipo injuntivo ou instrutivo, que é aquele tipo que ensina, que visa ensinar, que visa instruir, que visa ensinar a fazer. Então, cada tipologia vai se organizar linguisticamente de uma maneira para cumprir determinada função. Então, a receita culinária, ela é da tipologia injuntiva e instrutiva, que tem como objetivo ali ensinar a fazer alguma coisa, certo? Então, ela vai se organizar de determinada maneira. Ela se organiza, por exemplo, totalmente diferente de um conto. Que um conto? Vamos pensar num conto, numa história, né? Num livro, num romance que nós lemos. A gente tem ali dois textos, um texto mais longo, se for um romance, se for um livro, né? São textos de tipos diferentes, então eles são escritos de maneiras diferentes e vão cumprir funções diferentes na sociedade, certo? Então vamos lá, o que ele traz aí de tipologia? Letra A, tipologia narrativa. Narrativa, gente, quando a gente fala em narrativa, a gente lembra de narrar, a gente lembra de contar. Contar o quê? Contar uma sequência de quê? O tipo narrativo, ficou meio confuso aqui, mas é uma sequência de fatos, uma sequência de ações. Então, a narração, ela é caracterizada pelas ações que acontecem, pelos fatos que acontecem. Então, quando a gente narra, a gente conta como algo aconteceu. E aí nós temos personagens, nós temos tempo, nós temos o espaço onde isso tudo aconteceu, nós temos aquele que vai contar a história, que nós chamamos de quê? De narrador. Isso a gente tem no texto que a gente acabou de ler? Não, a gente não tem narrativa aqui. A gente não tem uma sequência de fatos envolvendo personagens num determinado tempo e num determinado espaço. Então, a gente não tem uma narrativa, ok? Letra B, prescritiva. Quando a gente fala em prescritiva, até você que já está acostumado a estudar, muitas vezes pode não ter visto essa palavra. Por quê? Porque o tipo prescritivo, ele pode, aqui a Banca CESP coloca como um tipo à parte. Existem professores, existem especialistas, né, que colocam o tipo prescritivo de uma maneira separada ou dentro de um outro tipo, que é o tipo injuntivo. O que é o tipo injuntivo? Eu acabei de explicar, né? O tipo injuntivo é aquele que ensina, que orienta. E aí ele vai utilizar, por exemplo, verbos no imperativo, ele vai ser objetivo, totalmente diferente da narração. Na narração você vai contar como aconteceu, vai dar detalhes. Aqui no tipo injuntivo, você vai dar os detalhes específicos, os principais, os essenciais,
certo? Então, o tipo injuntivo, ele ensina, ele orienta, por exemplo, como um manual de instruções, que também vai ensinar, vai orientar. Mas a prescrição, ela ensina, ela orienta de uma maneira mais coercitiva, de maneira que vai te induzir. Ó, ela acaba fazendo essa instrução de maneira coercitiva. Ela vai, na verdade, convencionar. Ela não vai simplesmente te ensinar, ela vai convencionar, ela vai regulamentar. Por exemplo, nós temos a receita médica. A receita médica, ela é um tipo de texto que vai prescrever. O médico não vai simplesmente orientar, ele vai regulamentar aquele uso ali para você, certo? Então, nós podemos muitas vezes encontrar essa maneira prescritiva dentro de um texto injuntivo, pode ser classificado como um texto injuntivo ou pode ser classificado à parte. Aqui, a gente tem essa regulamentação? Não, nada disso. Então, aqui nós não temos a tipologia prescritiva, certo? Agora, a argumentativa. Quando a gente fala em argumentar, a gente está falando em convencer alguém de algo através de argumentos. Então, num texto argumentativo, o autor, ele vai falar sobre um assunto, ele vai expor ali algumas informações sobre determinado assunto, mas ele não vai só falar sobre esse assunto, ele vai se posicionar com relação a esse assunto, dando um ponto de vista que nós podemos chamar de tese, né? Nós chamamos de tese, e aí ele vai argumentar a favor da tese, ou seja, ele vai mostrar por que ele está correto. Isso é um texto argumentativo. A gente tem isso aqui no texto que nós acabamos de ler? Não, a gente não tem um autor que visa nos convencer de uma posição, de uma opinião que ele tem. Então, a gente não tem aqui um texto argumentativo. Agora, o texto descritivo. O que é descrever? Gente, descrever é explicar como é alguma coisa. Então, se eu for descrever o ambiente onde eu estou, eu estarei fazendo um texto ou um trecho de texto descritivo. Então, a descrição, ela descreve, ela explica como é. Ela vai dar detalhes, tá? E aí, gente, normalmente a gente tem a descrição dentro de outros tipos, por exemplo, dentro da narração. Quando vai se contar uma história, a gente pode descrever um personagem, a gente pode descrever um ambiente, ok? A gente tem descrição de algo aqui explicando como é alguma coisa detalhadamente nesse texto? Não, não temos um texto de tipologia descritiva. E expositivo? O que é exposição? O texto da tipologia expositiva, ele expõe informações sobre algo, sobre um tema. E aqui, nós temos a exposição de várias informações sobre um tema? Sim, nós estamos conversando aqui, falando sobre o medo da escrita. Então, o autor, ó, ele vai falar o que o medo o medo do esquecimento fez nas sociedades europeias. Aí ele vai citar aqui falando que na cidade, na biblioteca, no livro, né, tinha-se essa missão de perpetuar a escrita. Ele vai dizer que o excesso da escrita acaba multiplicando textos inúteis. Ele vai colocar várias informações a partir da escrita, do medo da escrita. Só que aqui ele não pretende nos convencer de algo. Ele não faz um discurso para convencimento do leitor. Ele só discorre, ele só disserta sobre, ele só fala sobre um tema.
Por isso, nós vamos encaixar esse texto como sendo da tipologia expositiva, tá? A gente não tem uma narração, não tem uma contação de história, a gente não tem aqui uma prescrição sobre uma atitude que nós devemos tomar, a gente não tem aqui um autor que tenta nos convencer de algo, a tomar uma determinada atitude a partir ou a começar a pensar da maneira como ele pensa. Nós não temos aqui a descrição exata, então a gente tem aqui a exposição de informações sobre um tema. Então ele vai falar sobre o tema, ele disserta sobre o tema. Ok? Então o gabarito desta opção é a letra E, tipologia expositiva. Lembrando, gente, que existe uma diferença entre tipologia e gênero textual. A tipologia é a maneira como o texto é escrito e o gênero é como se, vamos dizer assim de maneira geral, é o nome do texto, a função que ele tem na sociedade. Por exemplo, como eu falei, receita médica. A receita médica, ela é um gênero textual, é o nome do texto, que tem a função de quê? De ensinar o paciente a tomar lá a sua medicação. Qual é a tipologia? Prescritiva. Qual é a característica da tipologia prescritiva? Objetivo, tópicos, né? Número 1, número 2, 3, se tiver mais remédios. Então vai ser em tópicos, vai colocar lá uso de verbos no imperativo ou no infinitivo, tomar um comprimido de manhã, ou tome um comprimido de manhã. Normalmente o médico coloca tomar, né? Mas pode ser um dos dois, tá? Os dois vão encaixar aí no tipo injuntivo ou instrutivo. Então é um texto objetivo, né? Para ensinar e ponto, para prescrever e ponto, certo? Entendida a diferença entre gênero e tipo? Então vamos agora para a nossa segunda questão, que já não tem nada a ver com o texto, tá, gente? Com o texto que a gente leu. Como eu falei, normalmente na prova a gente tem um texto e várias questões, mas aqui eu achei interessante a gente fazer questões diversificadas e não se prender aqui em uma prova especificamente, certo? Então vamos lá. Eu trouxe aqui somente um trecho do texto, tá, gente? Para ficar mais objetivo o nosso estudo. Eu tenho essa questão da Banca Sebrasp de 2018. E aí o texto diz, o ICMS, que ele explica anteriormente o que é, tá? Adotado no país, é o único caso no mundo de imposto que, embora se pareça com o imposto sobre o valor agregado, IVA, não é administrado pelo Poder Federal, o que dá aos estados total autonomia para administrar, cobrar e gastar os recursos dele originados. No texto, o emprego de vírgulas para isolar as expressões adotado no país e embora se pareça com o IVA a banca ela vai trazer essa questão. Ela não traz o trecho do texto, eu trouxe aqui para facilitar. Você vai ter que voltar lá no texto. Aí você volta lá no texto para poder entender. Ela pergunta se o emprego das vírgulas que foi usado para isolar adotado no país e para isolar embora não se pareça com imposto, se esse emprego é justificado por qual motivo? Se é facultativo, se é obrigatório, se é uma escolha, tá? Aí o que nós vamos fazer? Vamos analisar o motivo pelo qual esses trechos foram isolados por vírgula. Vamos reler o trecho então, para poder saber o que é, né, qual é o motivo pelo qual esse primeiro trecho foi colocado entre vírgulas. O ICMS adotado no país é o único caso no mundo de imposto. Bom, o que o adotado no país faz? O adotado no país, gente, ele está aqui fazendo uma explicação com relação ao ICMS. Adotado é um verbo que está na forma nominal de particípio, que é aquele verbo que termina em do. E aí, quando a gente diz
adotado no país, estamos fazendo então uma observação com relação ao termo anterior e pelo fato de termos um verbo no particípio, nós temos aqui uma oração reduzida. E essa oração reduzida, ela traz uma explicação. Por isso, nós vamos classificar essa oração como oração adjetiva, porque ela faz uma explicação, ela traz uma característica do termo anterior, então ela adjetiva o termo anterior. Explicativa, traz uma explicação reduzida de quê? De particípio. Por que ela é reduzida? Porque ela não está na forma desenvolvida. A forma reduzida é a forma do particípio. Qual seria a forma desenvolvida? Seria dizer o seguinte: o ICMS que é adotado no país, entenderam? Aí aqui eu já utilizei um verbo conjugado, que é o é. Aqui eu não coloquei o é, eu coloquei só o adotado no país, então é a forma reduzida. E nós temos uma explicação. Toda vez que nós temos uma oração que explica ali a oração anterior, a oração adjetiva, explicativa, nós vamos colocá-la entre vírgulas. Entenderam? Sempre. Isso sempre vai acontecer. Se não tivesse aqui a oração reduzida, se ela estivesse desenvolvida, também seria entre vírgulas. Ela também ficaria entre vírgulas. Por quê? Porque nós temos uma regra que determina que a oração adjetiva explicativa deve ser isolada na oração por vírgula. Certo? Então, aqui ela está reduzida, mas também será isolada por vírgula. Então, esse é o motivo das vírgulas aqui. Agora, vamos ver o motivo das vírgulas na outra oração. Nós temos lá, vamos continuar lendo a frase para poder entender. O ICMS adotado no país é o único caso no mundo de imposto que, embora se pareça com o imposto sobre o valor agregado, IVA, não é administrado pelo governo federal. O que nós temos aqui, gente? O embora é uma conjunção que indica o quê? Concessão. O que é uma concessão? Concessão acontece quando nós fazemos colocamos uma negação, um fator negativo que não anula a ação, que não anula a ação que será dita, que será falada ali. Então, embora se pareça com o imposto sobre o valor agregado IVA, não é administrado pelo governo federal. Então, é um imposto que parece com aquele que é administrado com o governo federal, mas não é administrado pelo governo federal. E aí, o que acontece? Nós temos aqui uma oração subordinada adverbial. Por que ela é adverbial? Porque ela tem aí o valor de concessão. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial concessiva. E como ela está intercalada, o que é estar intercalada? Ela está ali no meio da frase, né? Normalmente a posição do advérbio, a posição original é ao final da oração. A posição original também da oração subordinada adverbial seria ao final da oração. Só que ela não está ao final, ela está intercalada, ela está no meio da frase. E toda vez que você intercala essa oração, nós devemos isolá-la do restante por vírgula, ok? Então, nós temos aqui uma outra justificativa para o uso das vírgulas. A primeira foi isolada por ser uma oração adjetiva explicativa e aqui por ser uma oração subordinada adverbial, certo? Então, vamos ver aqui as opções. Letra A. Por que, que o emprego das vírgulas foi usado? O emprego é facultativo em ambas as expressões. O que é facultativo? Facultativo quer dizer opcional. Ele é opcional? Não. De acordo com a regra, eles são obrigatórios, tá?
Letra B, obrigatório apenas na primeira expressão? Não, ele é obrigatório nas duas. Letra C, apenas uma escolha estilística? Foi o autor que escolheu colocar a vírgula ali, ele podia pôr não e ele escolheu colocar? Não, não é uma escolha. Letra D, justificado por regras distintas de produção, de pontuação, aliás. Olha só, nós vimos que aqui nós temos regras diferentes aqui regulamentando o uso da vírgula. Então, são regras distintas. A resposta correta seria a letra D. E a letra E? Necessário devido ao deslocamento dessas expressões dentro do período? Essa aqui justifica a segunda vírgula, mas não justifica a segunda vírgula, não, a segunda expressão, a segunda oração, mas não justifica a primeira. Então, não pode ser a opção correta. Resposta certa, letra D. As duas vírgulas aqui, elas são obrigatórias, tá? Porque a primeira é uma oração subordinada adverbial, adjetiva, explicativa, porque faz uma explicação do termo anterior, e no segundo caso tem uma oração subordinada adverbial concessiva que está intercalada entre as orações ali da frase, correto? Vamos então para a nossa terceira questão. Eu trouxe aqui para vocês o trecho do texto. Como eu falei, gente, na banca CESP a gente tem lá as questões referentes ao texto, porém ela não transporta o texto lá para a questão, né? A gente tem que voltar no texto. Eu grifei aqui para vocês o que a gente precisa para poder responder a questão, mas isso não tem na prova, tá? É só para facilitar o nosso trabalho aqui, para ficar mais dinâmico. Então, na questão a gente tem, com relação às propriedades linguísticas do texto, julgue os itens a seguir. A gente vai ter que ler cada item e voltar no texto para poder ver se o item está correto ou não. Então, vamos lá. Número 1. O referente da forma verbal passassem é o termo pessoas, ou seja, passassem se refere a pessoas no texto? Então, eu vou voltar lá no texto. O passassem está aqui. Para eu saber, eu tenho que ler a frase. Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó. Desse modo, o poder de tributar está na origem do Estado ou do ente político, a partir da qual foi possível que as pessoas deixassem de viver no que Hobbes definiu como estado natural ou a vida pré-política da humanidade e passassem a constituir uma sociedade de fato. Então, olha só, quem passassem a constituir? A mesma pessoa, ao mesmo referente do verbo deixassem. O passassem, assim como o deixassem, refere-se às pessoas. Então, a afirmativa aqui da nossa primeira frase está correta, é verdadeira, porque o referente de passassem é as pessoas. As pessoas é o sujeito de passassem. Segunda afirmação. As formas pronominais presentes em gerila e financiá-la possuem referentes distintos, ou seja, se referem a palavras distintas no texto. Vamos ver. Vamos lá. E passassem a constituir uma sociedade de fato, a geri-la mediante um governo e a financiá-la. Geri-la quem? Financiá-la quem? A sociedade. Gerir a sociedade e financiar a sociedade. Os dois termos se referem sim ao mesmo referente. Então, eles não possuem referentes distintos. O referente é o mesmo. Então, a número 2 está errada. Afirmação 3. O referente da forma pronominal ele é a expressão o poder de tributar. Vamos voltar lá. Então, o poder de tributar está aqui e o ele aqui. Vamos lá ler a frase. Vamos começar aqui dessa frase aqui, ó. Em decorrência disso, a condição necessária, mas não suficiente para que o poder de tributar seja legítimo é que ele emane do Estado. Quem emane do Estado? O poder de tributar. Então, a assertiva está correta.
Próxima assertiva, 4. A inserção do sinal indicativo de crase em a usurpação não prejudicaria a correção gramatical do texto. Quando a gente fala em correção gramatical, a gente está falando em estar de acordo com as regras. Vamos lá ver, né, o trecho. Olha, eu tenho aqui, ó, pois qualquer imposição tributária privada seria compatível à usurpação ou roubo. Vamos pensar comigo, gente. Eu tenho aqui, ó, a palavra é comparável a. Então, este nome rege a preposição a. Então, o que é comparável? É comparável a algo. E aí, o que é comparável aqui? Eu tenho dois termos. Eu tenho usurpação e tenho o termo roubo. O que pode acontecer, gente? Quando eu tenho comparável a, este a é uma preposição. Se houver um substantivo feminino determinado ali junto a ele, diante dele, o que vamos ter? Vamos ter uma crase, porque será o encontro da preposição a com o artigo a de a usurpação, não é mesmo? Aí você pensa, então eu tenho que colocar a crase, está faltando a crase aqui. Porém, aqui o comparável está se referindo a duas palavras. A primeira é o nome feminino usurpação. Então, diante dele, poderia estar o artigo feminino a determinando. Mas, para ter o a diante de a usurpação, eu teria que ter também, por questões de paralelismo, o artigo masculino o na frente de roubo. E se eu tenho a usurpação e tenho o roubo, eu teria que ter preposição comparável à usurpação com indicativo de crase e ao roubo. Eu tenho ao roubo aqui? Não. E não tenho o acento indicativo de crase aqui. Por quê? Porque esse autor escolheu não determinar o substantivo feminino a. Ele colocou usurpação, sem determinar a usurpação. Como eu sei? Porque ele também não determinou roubo. Então, ele falou de roubo e falou de usurpação, comparável a roubo e usurpação, ou usurpação. Então, eu não tenho a crase aqui, eu só tenho preposição, eu não tenho encontro de as, tá? Se eu coloco a crase, se eu coloco esse acentozinho aqui, ó, nós vamos ter um erro. Por quê? Se eu coloco esse acento aqui, deixa eu tentar apagar para você entender. Aqui, ó. Se eu coloco esse acento aqui, eu vou estar indicando que este a apresenta o artigo a, só que aqui eu não tenho o. E aí vai estar errado. Por quê? Porque eu precisaria do ao, certo? Então, a inserção do sinal indicativo de crase em a usurpação prejudicaria sim a correção gramatical. Essa afirmativa é falsa. Então, a gente fica como resposta correta para a opção a letra A. Entendido? Passamos então agora para a quarta questão. A quarta questão tem aqui o trabalho com uma forma verbal e eu fiz a mesma coisa. Como vocês podem ver, ó, eu trouxe aqui só um trecho do texto e nesse trecho eu também sublinhei o verbo que a gente vai trabalhar aqui. Não tem sublinhado na prova, só para poder facilitar a sua leitura e sua identificação. Depois, nós precisamos fazer o treinamento com o texto, assim como ele vem na prova, sem essas marcações, para a gente ver como que é o ritmo, né? Que é um pouco mais lento, mais cansativo, por conta de ficar voltando no texto. Mas aqui a nossa intenção é só fazer uma revisão mesmo, para iniciar uma revisão daquilo que a gente já estudou, né, na escola, para quem já estudou cursinho aí, né, já está
estudando português para concursos aí, pra gente fazer mais uma revisão mesmo, tá? Então, eu tenho aí o tem ajudado e vamos ver o que a questão pede. A correção gramatical, a coerência e o sentido do texto seriam mantidos caso a forma verbal tenha ajudado fosse substituída por. Então, vamos lá, gente. Primeiro, né? Vamos ler a frase, ó. Esta tem sido uma prática, sobretudo no nível do poder local, que tem ajudado. Então, vamos lá, gente. Ó, eu vou fazer a leitura desde o início do parágrafo, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente poder entender. Com a ampliação dos direitos, nasceu também uma concepção mais ampla de cidadania. De um lado, existe uma concepção consumerista de cidadania, direito de defesa do consumidor. De outro, uma concepção plena que se manifesta na mobilização da sociedade para a conquista de novos direitos e na participação direta da população na gestão da vida pública, por meio, por exemplo, da discussão democrática do orçamento. Esta tem sido uma prática, sobretudo no nível do poder local, que tem ajudado na construção de uma democracia participativa, superando os limites da democracia puramente representativa. A questão: a correção gramatical, a coerência e o sentido do texto seriam mantidos caso a forma verbal tenha ajudado fosse substituída por. Então, vamos pensar, gente. Em tem ajudado, eu tenho aqui o tem que está no tempo presente do indicativo e tem o ajudado que está lá no particípio. Nos nossos estudos, né, nós sabemos que quando eu tenho presente mais particípio, eu tenho um tempo chamado pretérito perfeito composto. Então, quando eu digo que tem ajudado, na realidade, eu estou dando a ideia de que esta ação aqui, ela é contínua. É uma ação que se iniciou no passado, né? Ó, nasceu, aí existe, de um lado existe, tem sido. É uma ação que começou no passado, mas que tem continuidade no presente, né? Como que eu sei? Porque ele já começa narrando o passado lá. E aí o tem ajudado indica continuidade, tá? Ficou meio rasurado aqui, deixa eu melhorar. Então, tem ajudado indica uma ação contínua, que tem continuidade no presente. Então, é essa aqui a ideia desta forma verbal, certo? E aí, eu vou ter que achar entre as opções aquela que traz a mesma ideia de continuidade. Presente. Então, vamos lá. A correção gramatical pode se dar com, letra A, vem ajudando? Então, vamos pensar, gente, olha só. Em vem ajudando, eu tenho o vem, que está no presente, e o ajudando, que está na forma nominal de gerúndio. Como que eu sei que o verbo está na forma nominal de gerúndio? Quando o verbo termina em NDO. O gerúndio é uma forma nominal que indica algo que está em processo, algo que está sendo processado, que está sendo feito, algo contínuo, algo que está ali acontecendo, em movimento. Então, aqui eu tenho a ideia de continuidade. Se eu substituo tem ajudado por vem ajudando, será que vai ter sentido aqui? Essa tem sido uma prática, sobretudo no nível do poder local, que vem ajudando. Vem ajudando vai fazer a substituição de maneira correta aí, porque eu tenho e vem ajudando também a ideia de presente, de algo que está acontecendo continuamente, certo? Então, a nossa resposta aí parece que já é a letra A, mas vamos ver as próximas para poder nos
nos precaver aí e ter certeza. Então vamos lá, letra B, ajudou. Gente, ajudou indica uma ação que aconteceu no passado, uma ação finalizada no passado, é um verbo que está no tempo pretérito perfeito, então não pode ser a nossa resposta. Letra C, ajudaria. Ajudaria é uma forma verbal que está no futuro do pretérito do modo subjuntivo, que indica uma incerteza, uma possibilidade, não é a ideia que a gente tem no texto. Letra D, vinha ajudando. Ora, o ajudando dá a ideia de continuidade, porém o vinha é um verbo que está no pretérito imperfeito, uma ação passada, então não faz a substituição de modo correto aqui, porque não dá a ideia de presente. E letra E, pode ajudar. O pode ajudar, eu tenho aqui um presente, certo? Mas eu tenho o infinitivo, ajudar. E quando eu tenho essa situação de presente mais infinitivo, eu tenho uma ideia de futuro, uma ação futura, né? E aí eu não tenho a ideia de continuidade que a gente tem aí no presente da ação, correto? Gente, só um detalhe, embora a gente chame aqui esse tempo, né, de pretérito perfeito composto, ele não está se referindo aqui ao passado, uma ação que aconteceu no passado, que começou no passado, mas que acontece no presente e continua acontecendo. Tem a ideia de continuidade, certo? Então, a resposta correta aí realmente é a letra A. Vamos lá então para mais uma questão, também aí do ano de 2018. Por outro lado, se o Estado reduzisse a tributação de determinado setor da economia, os custos desse setor diminuiriam, o que possibilitaria a queda dos preços de seus produtos e poderia gerar um crescimento de vendas. No texto, a oração, se o Estado reduzisse a tributação de determinado setor da economia, apresenta no período em que se insere noção de. Vamos lá, gente. Aqui eu trouxe o trecho específico, então a gente tem uma oração, que é aquele trecho da frase, né, que vai apresentar um verbo que está ali intercalado em uma frase. Então vamos lá. Por que eu sei que ele está intercalado? Por que eu digo que ele está intercalado? Porque ele está aqui, ó, isolado por vírgulas, tá? Então, por outro lado, se o Estado reduzisse a tributação de determinado setor da economia, os custos desse setor diminuiriam. O que acontece aqui, gente? Eu tenho uma oração, o verbo aqui é o reduzisse, que indica uma condição. Qual é a condição para os custos desse setor diminuírem? É o Estado reduzir a tributação de determinado setor da economia. Então, esta é a condição para a redução dos custos, para que os custos diminuam. E aí a gente diz que é uma oração subordinada adverbial condicional, que é inserida pela conjunção, e não preposição, pela conjunção se, certo? E aí, eu vou ver as opções. Letra A, esta oração insere uma noção de concessão, uma vez que apresenta uma exceção às regras de tributação do país? Não, aqui nós não temos uma concessão, não temos uma apresentação de exceção de regra, é uma condição para algo acontecer. Então, não é letra A. Letra B, eu tenho a explicação, eu tenho a causa, o motivo que esclarece uma ação que diminuiria os custos do referido setor? Não, eu não tenho uma explicação aqui. Letra C, proporcionalidade, uma vez que os custos do referido setor diminuiriam à medida que se diminuísse a tributação, também não tem ideia de proporcionalidade aqui. Letra D, tempo, uma vez que a diminuição dos custos do referido setor ocorreria somente após a diminuição da tributação sobre ele, não tem ideia de tempo aqui. E letra E, condição, uma vez que a diminuição dos casos do referido setor dependeria da redução da tributação sobre ele.
Sim, eu tenho aqui a ideia de condição. A gente vai ter diminuição dos custos do referido setor, que é o setor lá de economia, se houver a redução da tributação. Certo? Então, a resposta correta dessa questão, letra E. Vamos fazer então a última questão. Esta questão é de 2019 e ela diz: no texto seriam preservados a correção gramatical e os sentidos do texto. Um exemplo da extensão do problema está na declaração dada em 2017 pelo Fundo Nacional das Nações Unidas para a Unicef, segundo a qual 1,4 milhão de crianças de 4 diferentes países da África, Nigéria, Somália, Iêmen e Sudão do Sul, corre risco iminente de morrer se. Então vamos lá, olha só. Ele te dá um texto e ele pergunta se vai ter correção gramatical e se vai ter preservação do sentido se a gente fizer alguma coisa. Que coisa? Vamos analisar a letra A. Se os travessões fossem substituídos por parênteses. Olha aqui, gente, vamos ver os travessões. Os travessões, eles estão isolando os países da África que foram citados ali anteriormente. Ele fala 4 países da África e ele cita quais são os 4 países. O que ele faz com esses travessões? Os travessões servem para isolar esse termo que trará a explicação de quais são esses 4 países. Se eu substituo o travessão por parênteses, vai ter sentido? Vai ser preservada a correção gramatical? Sim, não vai ter alteração no texto. Normalmente a gente vê por aí nos textos parênteses, né? Mas o travessão ele pode ser usado da mesma maneira nesse caso aqui. Então, a resposta certa aqui para a gente já parece que é a letra A. Mas vamos ler as próximas para que a gente possa se certificar. Letra B. Uma vírgula fosse empregada logo após problema. Então, vamos analisar, ó. Cadê lá a palavra problema? Um exemplo da extensão do problema está na declaração. Se eu coloco uma vírgula depois de problema, o que eu estou fazendo? Eu tenho aqui, ó, um exemplo da extensão do problema está na declaração dada em 2017. Um exemplo é sujeito do verbo estar. Então, um exemplo da extensão do problema é o sujeito da oração. E qual é o verbo da oração que inicia o predicado? O está. Não posso separar sujeito de predicado por uma vírgula, uma simples vírgula, certo? Não posso separar sujeito e verbo. E aí, essa questão aqui já é eliminada, essa opção já é eliminada, porque a correção gramatical não vai ser preservada. Letra C. O segmento segundo a qual fosse isolado entre vírgulas. Se eu coloco segundo a qual entre vírgulas, vai ter sentido? Vai ser preservada a correção gramatical? Não. Por quê? Porque aqui ele está sendo usado, né, como conjunção para a oração. E não tem um motivo para a gente usar uma vírgula depois da conjunção aqui. A vírgula ela vem antes da conjunção. Poderia ter uma vírgula se eu intercalasse um outro termo. Aí teria que ter o termo intercalado com vírgula depois. Mas aqui não tem. Então não pode ser a resposta certa, a letra C. Ela está errada. Letra D. A vírgula empregada logo após crianças fosse suprimida. Se a vírgula empregada logo após crianças fosse suprimida, vai ter correção gramatical? Vai ter sentido? Vamos ver. Eu apaguei, gente, para ficar mais claro para a gente poder entender aí a letra D. Então, a letra D propõe, se a vírgula empregada logo após crianças fosse suprimida, a gente teria correção gramatical e sentido preservados? Então, olha só, se eu suprimir essa vírgula, se eu tirar essa vírgula, vai ter correção gramatical? Vamos pensar. Ó,
Qual é a função desta vírgula? Vou ler a frase para você poder entender. Um exemplo da extensão do problema está na declaração dada em 2017 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, segundo a qual 1,4 milhão de crianças de 4 países da África, Nigéria, Somália, Iêmen e Sudão, corre risco iminente de morrer de fome. Esta vírgula aqui, junto a esta vírgula aqui, está isolando este termo que traz uma explicação sobre de onde são essas crianças. Então, este termo está isolado por esta vírgula e por esta vírgula aqui. Se eu retiro esta vírgula, eu vou ficar com esta. Se eu fico com esta vírgula aqui, eu vou estar separando o sujeito 1,4 milhão de crianças do verbo corre. Eu separarei o sujeito do predicado corre risco iminente de morrer de fome. Então, eu não posso suprimir essa vírgula, porque senão vai me restar esta, que vai fazer uma separação aqui na oração que não é permitida por regra. Se eu tenho as duas vírgulas, uma inicia a informação, a outra fecha, esse termo ele está isolado, ele pode ser retirado e aí vai ter a ligação entre o sujeito e o verbo do mesmo jeito. Se ele está ali isolado, não tem problema nenhum. Agora, se eu coloco uma vírgula somente, eu vou fazer a separação aí entre sujeito e predicado. Essa separação não pode acontecer. Entenderam? Então, se essa vírgula fosse suprimida, estaria errado. Se eu tivesse colocado isolado ali, segundo o qual estaria errado. Como a gente viu, a vírgula também após problema não pode ser inserida. Por último, letra E. O travessão logo após África, se o travessão logo após África fosse substituído por 2 pontos. Se eu coloco 2 pontos aqui, o que vai acontecer? Eu vou continuar com o travessão, vou continuar com a frase e aí esses 2 pontos não vai ter sentido. Eu poderia colocar se, por exemplo, a frase terminasse ali no final desses 2 pontos, ou se eu colocasse um ponto final no final da explicação, né, desses 4 países. No final da explicação desses 4 países, eu poderia colocar um ponto final, né, terminando a frase, aí sim, poderia colocar os 2 pontos, mas aqui eu não posso colocar ponto final. Por quê? Porque a frase continua, a informação não terminou. Então, eu tenho que manter ou travessão ou os parênteses, como nós vimos ali na letra A, certo? Então, a resposta correta aqui é realmente a letra A. Gente, nós terminamos por aqui, então, a nossa lista de exercícios de hoje. Como eu falei para vocês, a nossa intenção, né, é fazer com que vocês se acostumem com o tipo de questão que a Banca CESP traz. São questões bem trabalhadas, nem sempre são difíceis. Algumas questões vocês puderam ver foram fáceis, né? Mas é um estilo que muitas vezes o aluno não está acostumado, porque é um estilo de prova que faz com que o aluno o tempo todo recorra ao texto, né? Isso fica às vezes um pouco cansativo, né? Por isso que para a aula de hoje eu trouxe as questões, as partes do texto aqui para perto da questão, eu não fui buscar lá no texto, para nossa aula de hoje ser uma aula mais dinâmica, né? Mas nós precisamos fazer esse exercício também, de pegar as próprias questões da banca, né? Uma prova da banca, ver como que ele cobra lá na questão, voltando lá no texto, fazendo esse exercício que é um pouco mais demorado, é um pouco mais cansativo, mas é fundamental para a nossa preparação, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, né? Espero ter ajudado aí na preparação de vocês, tá? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!